Mateus 18, 21 e 22. Depois vamos ler outros textos. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém. Você já perdoou a quem precisava perdoar? Porque hoje você participou da ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Seu coração fez as pazes com quem precisava. Houve perdão. Você deu perdão. Ou quem sabe você recebeu perdão. Amados, o perdão, nós podemos dizer que é a manifestação maior do amor de Deus. Perdão é a manifestação maior do amor de Deus, que toca o nosso coração, e por isso nós também somos levados a adotar a mesma postura que Deus adotou em relação a nós. O Senhor nos perdoou. Você já parou para pensar a extensão do perdão que Deus lhe deu? Em algum momento você já, nas suas orações, nas suas meditações, você já conseguiu imaginar a extensão desse tão grande perdão que foi ministrado por Deus para a sua vida? Eu, quando fico a meditar nisso e a pensar, eu costumo dizer que nós poderíamos passar a nossa vida inteira agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos deu, e ainda assim seria pouco. Porque, na verdade, o perdão que o Senhor nos deu nos tirou da condição de indivíduos mortos espiritualmente e nos conduziu para uma condição de pessoas agora vivas em Cristo Jesus. Amados, o perdão do Senhor, veiculado pelo Espírito Santo até os nossos corações, nos deu vida, nos tirou da condição de mortos espirituais para a condição de agora vivos para viver não só o tempo que nós temos aqui na face da terra, mas para vivermos a eternidade afora. Isso é perdão. Mas sabe de uma coisa? Às vezes nós somos tão egoístas que nós, nas nossas relações na igreja, por exemplo, nós não perdoamos as pessoas à nossa volta. Nós nos arrogamos de uma pseudo-autoridade para não perdoar a quem precisa do nosso perdão. E é interessante que nos versículos anteriores aí, a partir do versículo 15 do capítulo 18, mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, ou seja, como um pecador inveterado. Verso 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse é o perdão que é ministrado na igreja, na convivência de igreja. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Convivemos como igreja na figura desse corpo. Essa é uma figura usada pela palavra de Deus para a comunidade dos eleitos do Senhor, de todos os tempos, de todas as épocas.
Mas, amados, nas relações que nós temos uns com os outros, por vezes nós temos discordâncias e pontos até conflitantes, mas não pontos que possam nos levar a não perdoar as pessoas à nossa volta. É inadmissível, irmãos, não se perdoarem. Não é cogitado isso na palavra de Deus. Não é assim que nós encontramos nesse texto que acabamos de ler. E é interessante que no verso 19 há a expressão concordarem a respeito de qualquer coisa. Concordar na língua original é uma sinfonia. Então o que o Senhor está dizendo é que quando nós estamos vivendo sobre o jugo do Espírito Santo, acontecerá uma sinfonia. E quem rege essa grande orquestra que é a igreja do Senhor é o Espírito Santo. E a sua batuta santa, ele rege o seu povo, guia o seu povo. Portanto, não é possível que um membro desse corpo seja incapaz de conviver com o outro sem dar-lhe perdão. Sabe por quê? Porque nós somos perdoados. Nós fomos perdoados. Você já imaginou a extensão do perdão que você recebeu? Quando o Senhor foi ensinar os seus discípulos sobre como orar, o Senhor disse para eles: e vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Senhor nos ensinou a ministrar o perdão a quem for necessário ministrar. Não posso fazer acepção de pessoas nesse sentido. Quem sou eu para julgar o meu irmão do meu lado? Quem sou eu para dizer não te perdoo? Vou trazer um coração amargurado, um coração ferido, e fazendo outro também está com o seu coração amargurado e ferido. Portanto, o perdão, que é a maior manifestação do amor de Deus, precisa sim ser ministrado nas relações dentro da igreja. Se você não perdoou ainda aquele seu irmão, quando sair daqui hoje, já faça isso. Porque você corre um risco muito grande de dar ocasião ao inimigo, de dar ocasião ao diabo, de abrir uma brecha na sua vida, onde ele vai entrar e ele vai estragar as relações, não só com aquele irmão, mas com outras pessoas. E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem: eu devo perdoar 2 vezes, 3 vezes. Jesus está dizendo: perdoa teu irmão 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for necessário, ministra o perdão. Se eu precisar viver uma vida ministrando perdão, que assim seja, porque eu sou devedor ao Senhor, porque o Senhor me perdoou incomensuravelmente. Eu tenho que perdoar. Mas o segundo momento que Jesus também passa a ensinar os seus discípulos, e o Espírito Santo de forma magistral organizou esses textos para nós, está a partir do verso de número 3 do capítulo 19, a questão do divórcio. 19, a partir do verso 3. Peço que acompanhe. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou Moisés, então Moisés, dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério.
e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, e há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Agora, esses indivíduos tentam jogar para Jesus uma outra situação. Ora, mas nas relações familiares, Moisés disse que era permitido, que podia dar carta de divórcio. Ele mandou dar carta de divórcio. E Jesus agora está mostrando um perdão nas relações familiares, e ele diz: de jeito nenhum que foi assim que Moisés fez. Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio. E sabe por que isso? Não é porque os corações amavam tanto uns aos outros. Não é porque havia paciência, não é porque havia uma visão maior do amor, mas pelo contrário, porque os corações desses indivíduos eram corações duros. E para esses corações duros, Moisés disse, permitiu, o Senhor disse, permitiu Moisés, mas não mandou. Porque nós devemos resolver as nossas questões dentro dos nossos lares. Nós precisamos resolver as questões familiares dentro das nossas famílias, sabendo que ali há a ação do Espírito Santo, que Deus age sobre a nossa família, e portanto o Senhor há de nos orientar. E aí o Senhor abriu a sua boca e disse algo tremendo: o homem só repudia sua mulher por uma questão, por conta da infidelidade, por conta do adultério. Mas com o passar do tempo, a banalização da vida familiar trouxe diversas questões que não têm nada a ver com os princípios da palavra de Deus. E durante um bom tempo, se é que ainda hoje continua assim, alguns passavam a se separar dizendo que havia incompatibilidade de gênios. Mas quando o Senhor é quem faz a união de duas pessoas, não há essa palavra divórcio. Quando Deus une o casal, não há divórcio. Quando Deus une o casal, há temperança nos relacionamentos. Quando Deus une o casal, há um diálogo, via de comunicação aberta sempre. Não há nada obstruindo essa comunicação. Quando Deus une o casal, essa família vive sobre a égide, sobre o princípio, apoiado na âncora forte que é o Senhor Jesus Cristo. Não vive ao sabor do mundo e aos modismos da sociedade odierna. É assim que Jesus responde, porque onde há o amor de Deus, há o perdão. Perdão é a manifestação do amor de Deus nas relações familiares. Talvez você tenha saído de casa hoje preocupado com alguma coisa. Talvez essa preocupação levou você a um conflito na hora de sair de casa. Arrume isso, chegue em casa, arrume essa condição toda. E a característica desse amor que une o casal, que Deus é quem faz essa união e promove essa união, a característica desse amor é que é um amor doação, é um amor entrega, é um amor que não vê as suas próprias coisas em primeiro lugar, mas pelo contrário, ele se entrega e não espera retorno. E ainda tem pessoas que dizem que têm ciúmes nas suas relações. Se forem um casal evangélico, estão completamente perdidos dentro da vontade de Deus. Ciúme não se nomeia nas relações entre marido e mulher, numa vida familiar que seja regida pelo Senhor Jesus Cristo. Ciúme é corruptela de amor, é degeneração de amor, não é amor. O amor genuíno, autêntico e verdadeiro, ele não claudica, ele não trabalha, ele não vive à mercê de ciúmes. Mas ele é entrega e ele é doação. Quer conhecer mais sobre ele? Leia em casa 1 Coríntios capítulo 13. Veja a poesia que Paulo fez com relação a esse amor de Deus, maravilhoso como é. E ele diz, olha, esse amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se regozija com o mal do outro. Pelo contrário, é o amor entrega, é o amor doação. E aí nós temos o perdão nas relações familiares. Amados, é extremamente desagradável
quando nós encontramos lares que são lares que se dizem evangélicos e a família no seu interior vive em conflito. Não há uma palavra de consenso, não há o amor sendo passado entre os familiares, vivido por esta família. É lamentável, é triste isso. Falta temor de Deus, genuinamente, nesses corações. Mas, por fim, o Senhor também, a partir do verso 21 do capítulo 18, vai citar uma outra... verso 23. Uma outra forma do perdão e da ação do perdão. A partir do verso 23 do capítulo 18, ele diz: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Agora, o Senhor e o Espírito Santo, de forma sábia, coloca em ordem o perdão nas relações interpessoais de maneira geral. Aquele homem devia mais ou menos cerca de 2 milhões de reais para o seu senhor. Não tinha como pagar e o senhor já estava para fazer o que a lei determinava. A lei dava direito a ele de pegar a sua esposa, seus filhos, todo o seu patrimônio, vender todo mundo e junto com o patrimônio e amealhar o dinheiro para pagar a dívida. Isso era da lei, isso está em Levítico. Então ele faria isso normalmente. Mas aquele servo chegou e caiu aos seus pés, e clamou, e pediu, e humilhou-se, e aquele senhor foi tocado por isso, e ele mandou-o embora e disse: A tua dívida foi perdoada. Então, aquele servo sai dali feliz da vida. E logo adiante ele encontra um servo dele, ou seja, um conservo. E aquele servo lhe devia 500 reais. E ele pega esse sujeito pelo pescoço e diz: Eu quero que você me pague. Eu quero que você pague essa dívida que você tem comigo. E aquele conservo diz: Tenha paciência, tenha piedade, acalma-te. E ele diz: Não quero saber. E o mandou para a cadeia, e o mandou ser preso. As pessoas viram aquilo, ficaram indignadas. Ele acabara de ser perdoado em quase 2 milhões de reais, mas agora não pôde perdoar 500 reais. Olha a discrepância entre uma dívida e outra. Veja o tanto que ele estava sendo perdoado, e ele não foi capaz de exercer o perdão para tão pouca coisa. E aí o seu senhor o manda chamar de volta, e repõe a sua dívida no lugar devido, e ele diz: Agora você vai me pagar. Você vai pagar tudo que me deves, porque você foi incapaz, você foi insensível, você foi um abrutalhado, e não teve condição de perdoar tão pouca coisa. Agora você será entregue aos torturadores, até que pague a sua dívida. Amados, foi isso que Deus fez conosco.
Por isso que eu perguntei no início, você tem noção da extensão do perdão que Deus te deu? Foi isso que Deus fez comigo, foi isso que Deus fez com você. Ele perdoou tão grande dívida, tremenda dívida que nós tínhamos, não tínhamos como pagar, não tínhamos como satisfazer a justiça divina. Ele manda o seu Filho que assume a morte de cruz por nós, toma o nosso lugar, faz o sacrifício que nenhum de nós poderia fazer para ter a sua justiça vindicada. E nós então podemos agora voltar a ter comunhão com o Senhor, porque aquela tão grande dívida foi paga. Mas muitas e muitas vezes nas nossas relações interpessoais, nós endurecemos os nossos corações e somos incapazes de perdoar as mixarias dos nossos relacionamentos. É justo isso? E o Senhor está dizendo, olha, cuidado, abra o seu olho. Porque quando você não exerce o amor e exerce o perdão, você vai se tornando cada vez mais indivíduo que vai abrindo brechas na sua vida para a ação do inimigo. E Deus vai permitir como uma forma punitiva sobre a sua vida. São os pecados disciplinares. É a ação disciplinar de Deus sobre a sua vida. Porque o seu coração se endureceu. Porque você se tornou um indivíduo árido, seco, incapaz de perdoar as pessoas. Onde está o temor de Deus? Onde está a sua relação amorosa com Deus? Para não ser capaz de perdoar as pessoas à sua volta. Ah, mas o senhor não sabe o que fulano fez comigo. Nada que possa ser feito pode ser tão grande, tão incomensurável como era o seu pecado e como você estava diante de Deus. Nada. Absolutamente nada. Eu perdoo porque Deus me perdoou. Eu ministro perdão porque eu recebi o perdão. Eu dou amor porque eu recebi amor. Por isso eu agora estou habilitado, capacitado a exercer o perdão. É porque eu aprendi a amar as pessoas. E eu sei que nós, pessoas, nós somos falhas, fracos. Mas Deus me ama a despeito de tudo isso. Você tem perdoado as pessoas à sua volta? Como é que estão as suas relações? Como é que estão as suas relações familiares? Amados, é tão triste nós verificarmos que o povo de Deus tem buscado as bancas dos juízes para consagrar, elaborar as suas separações. Que tristeza. Que tristeza. O versículo que nós lemos ainda há pouco diz assim, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas tem que ser Deus que ajunta. Tem que ser Deus que promove a união. Por isso vale para os jovens, isso vale para todos nós. Por isso, temos que orar incessantemente, pedir ao Senhor que abençoe o namoro dos nossos filhos, abençoe as relações dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que clamar ao Senhor e pedir, Deus, envia a minha esposa, Senhor. Eu orei durante tempo, eu falei, Senhor, eu estou pensando numa esposa aqui para mim. Eu pensei nela assim, simplesinhas, assim, desse jeito assim e tal, né? Cabelo longo, daqueles cabelos que vai lá embaixo, perto do calcanhar, né? Aquele vestido tipo timão, aquele gibãozão assim. Falei, Senhor, eu pensei numa mulher para eu casar assim. Aí Deus me deu a minha esposa, totalmente diferente do que eu tinha falado, mas Ele sabia o que era melhor para mim, porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E eu continuo agradecendo a Deus pela vida dela. Amados, nós temos que buscar ao Senhor. Os jovens de hoje simplesmente buscam namoro fora do contexto de igreja. É lamentável isso. É triste isso. E alguns dizem assim, porque não tem gente na igreja, e a gente tem que dar umas voltas lá fora. Vai noutra igreja, vai num acampamento com outras igrejas, de repente a coisa aparece. Mas é triste ver as pessoas se colocando em julgo desigual.
Julgo desigual é uma pessoa que conhece a Cristo, tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor e passa a ter uma vida, uma relação com pessoa que nunca nasceu de novo, que não fala a mesma linguagem que você, que não segue os mesmos princípios que você. E aí, quando casam, vão para viver o primeiro ano a lua de mel, o segundo ano maravilhoso, o quinto ano já estão se separando porque a linguagem é diferenciada. Não falam as mesmas coisas. Não compartilham dos mesmos valores do reino de Deus. Amados, isso é triste, é lamentável isso. Estão assinando o sofrimento futuro. É preciso avaliar isso. As famílias precisam avaliar. Os pais precisam olhar e acompanhar seus filhos, para que sejam felizes. Você tem perdoado as pessoas? Você tem perdoado as pessoas? Porque você recebeu um perdão incomensurável, que vai te levar até a eternidade. Só Deus faz isso. Só Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que te dê parâmetros para viver a vida cristã como precisa. Que você espelhe a sua vida na palavra de Deus. A palavra de Deus tem instrução para tudo nessa vida. Para tudo. Busque a palavra. Estude a palavra. Viva por ela. Seja feliz. Que Deus te abençoe.